professor Jair chegando para mais uma aula de literatura. E aí, você está gostando do nosso livro? É um livro bacana, né? A gente está conseguindo perceber uma relação que existe dos personagens, principalmente o Gavião e o Seu José, né? Uma relação de conflitos, mas que no desenrolar da história nós vamos conhecer e ver grandes perspectivas e novidades entre esses personagens. Aqui conta uma história bacana sobre a esperteza, né? O cuidado em que as pessoas precisam ter para não ser esperta em situações. Então traz também uma reflexão importante. Então fique atento a todas as informações presentes nesse livro. O interessante é que antes de fazer a leitura eu destacar alguns pontos que eu acho que é importante acerca dos personagens e acerca do autor. Falando sobre o autor, é interessante dizer que Genival de Lima, ele também é um poeta, né, um poeta popular, e ele é um escritor e compositor. Por essa razão que a gente consegue ver nas entrelinhas desse texto a expressão poética do autor. Então aí uma dica para você, você pode também estar procurando outros livros que falem sobre poesias populares, para que você possa conhecer um pouco sobre essa área da literatura. Já no caso da Vanessa Alexandre, que é justamente a ilustradora da obra, ela tem um papel fundamental na construção desse livro, que é passar para os leitores, através do seu desenho, as imagens, principalmente do Gavião e do Seu José, o rosto dos personagens, a expressão de cada personagem que está inserido nesse contexto. Isso é muito bom, então a gente consegue perceber ao longo da leitura desse livro. Literatura infantil é muito importante. Quando você começa a ler um livro sobre literatura infantil, você começa a compreender que essa leitura é uma leitura de alegria, tá? E muitas vezes de mistério. Nesse caso do livro que nós estamos lendo, a gente consegue perceber que um gavião querendo ser esperto para cima de um dono de uma plantação, ou ao mesmo tempo ele está querendo a sua sobrevivência, e a gente vai acompanhar. Hoje eu vou trazer mais um capítulo para vocês que fala justamente desse duelo entre o Gavião e o Seu José. Aqui, Seu José é mais esperto que o Gavião. Nesse capítulo a gente consegue perceber isso nitidamente. Então diz assim: pegou, pois, o Gavião e arrancou-lhe todas as penas. Depois pegou a roupa do espantalho e colocou no Gavião, e em seguida o colocou no lugar do espantalho e falou: a partir de hoje o espantalho é você. Se ousar comer uma espiga do meu milho, coloco você em uma gaiola de ferro para sempre. Dias se passaram e o Gavião permanecia no lugar do espantalho. E Seu José sempre perguntava: está gostando de ser o meu espantalho? E o Gavião lhe respondia dizendo: Seu José, eu não sabia que comer o milho de alguém me traria tantos problemas. Se o Senhor me der uma chance, eu vou lhe provar que sou muito bonzinho. Seu José então disse: tudo bem, eu vou lhe dar uma chance. Quando as suas penas crescerem, você pode ir embora e eu não vou mais lhe cobrar nada. Então agora a gente consegue compreender que já começa a ter um acordo entre os dois. E o bacana da história é que entrarão outros personagens nas páginas seguintes e nós vamos acompanhar juntos. Então fique atento a essa nossa aula de literatura infantil. Vamos trazer a nossa correção, já que nós falamos um pouco sobre o nosso livro de literatura, lemos um pouco sobre a história, agora nós vamos falar sobre a atividade. Então nós vamos fazer a correção. A nossa correção de hoje é a página 19 e a página 20. Então vamos lá fazer a correção dessa atividade. Lembrando que essas atividades elas são baseadas no livro O Gavião Espantalho, que é o nosso livro de literatura, que eu li hoje um capítulo para vocês, que eu falei hoje sobre o autor, um pouquinho sobre o ilustrador da obra e trouxe um destaque para os dois personagens que são os personagens principais da história, que é o Seu José e o Gavião, né? Que nesse capítulo nós conseguimos ver que o Seu José pega o Gavião, coloca o Gavião lá no lugar do espantalho. E depois eles fazem um acordo, depois que as penas dele crescem, ele será liberado para que ele possa ir embora. Mas a partir daí, o capítulo ganha outros personagens e aí a gente consegue ainda mais se envolver com a história. Literatura é isso, é justamente ler cada capítulo e cada vez mais você quer ler um pouco mais e você vai aprendendo ainda mais, tá? Literatura também abre a nossa mente para a informação, para a comunicação e, óbvio, o nosso direito de aprender a ler é através de bons livros. Então vamos lá, a nossa tarefa de hoje. A questão diz assim: pinte uma letra sim e outra não
e encontre o nome da estratégia usada por seu José para capturar o gavião. Então a gente vai pintar a primeira letra, tá? Aí ele está dizendo que eu vou pular uma letra sim e outra não. Aqui, vamos pintar aqui e nós vamos ver que letra vai formar. Preste atenção. Eu sei que você está muito empolgado para dizer qual é a palavra que formou. Então, escreva o nome dessa estratégia. Então, ele criou o quê? Uma armadilha. Então, a gente conseguiu aqui concluir essa primeira questão e a palavra aqui é armadilha. Não sei se você está conseguindo visualizar, mas vamos lá. Colocando aqui maior, armadilha. Pronto, para que você possa acompanhar. Então, se você fez assim, primeira questão, armadilha, beleza, você acertou a questão na nossa aula de literatura infantil. Vamos à próxima questão, que é a sétima, né? Porque dando sequência, o nosso livro de literatura ele dá uma sequência nas atividades. Então, aqui seria a sétima questão. Qual o ditado popular o gavião usou para justificar seu ato, já que o espantalho não podia falar? Pinte a resposta. Então nós temos aqui 4 alternativas. Nós estamos falando sobre o que? Sobre ditado popular. O que são os ditados? Né? O que são esses ditados populares que as pessoas falam no cotidiano? Né? São frases que são utilizadas constantemente e que trazem um significado. Né? Quando alguém diz uma frase que é um ditado popular, ele está fazendo referência a algo, uma situação, né? Ou alguma coisa específica. Então aqui eu tenho 4 alternativas. A primeira diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Tá? Essa é a primeira. A segunda: quem cala, consente. E a terceira: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a quarta é: cão que late não morde. Essa é a última. Então vocês percebam que aqui eu apresentei 4 opções para vocês de ditado popular. Cada uma delas tem um significado específico. Nós não vamos explorar o ditado popular, cada um dentro da sua ideia. Não, nós iremos sim marcar a alternativa que faz referência ao diálogo em que o gavião tinha com o seu José. A pergunta é: qual ditado popular o gavião usou para justificar o seu ato, já que o espantalho não podia falar? Pinte a resposta. Como o espantalho não falava, ele disse para o seu José: olha, seu José, eu perguntei a ele se eu poderia pegar um pouco de milho e ele não me respondeu. Ou seja, ele disse: quem cala, consente. Então é a alternativa B. Eu coloquei ela como se fosse a alternativa B. Então a resposta correta acerca do ditado popular é: quem cala, consente. Tá? Ele fazia essa referência ao espantalho. Muito esperto, né? O gavião utilizou naquele momento para tentar enganar o seu José, mas ele que estava redondamente enganado, porque o seu José, ele foi lá e ele conseguiu fazer com que o espantalho saísse da jogada e que o gavião se tornasse o espantalho. Próxima questão, diz assim, que é a 8ª na sequência das atividades. Seu José resolveu dar um castigo. Ei, agora o negócio ficou sério para o lado do gavião, hein? O gavião, mentiroso, para que ele aprendesse a ser. Por que ele recebeu esse castigo? Por que o gavião recebeu esse castigo do seu José? B, C, para que vocês possam acompanhar, e D. A A diz que ele recebeu esse castigo porque ele era caridoso. A B, ele recebeu esse castigo porque ele era vaidoso. E a C, porque ele era generoso. E a D, por ser honesto. Como é a pergunta, professor? Você pode repetir? Vamos lá. Seu José resolveu dar um castigo ao gavião mentiroso para que ele aprendesse a ser honesto. Então ele precisava ser honesto, tá? Marquem aí a D da 8ª questão. Se você não está conseguindo acompanhar, porque você está achando que o professor está indo rápido, pausa o vídeo, tá? Responde as questões e aí dá sequência nas atividades. Vamos à próxima. O que seu José fez quando conseguiu capturar o gavião? E aí, qual a ideia que vocês têm sobre essa resposta? Bem, aqui nós colocamos o seguinte: arrancou-lhe todas as penas, pegou a roupa do espantalho e vestiu nele, e em seguida colocou no lugar do espantalho.
justamente o início da nossa aula, que foi falando sobre o Gavião e o Espantalho e, óbvio, o Seu José, né? O livro Gavião e Espantalho, onde o Seu José pega lá o Gavião e coloca ele nessa posição. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço para vocês, até o nosso próximo encontro, falando sobre literatura infantil. Se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.